E nesse vídeo vamos começar a resolver mais questões da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, se você vai fazer concurso, que vai ser essa banca, e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor, beleza? E se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson Alves, e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão 11 ela foi retirada da Câmara Municipal de Taubaté, São Paulo, para os cargos de nível médio. Então, a ideia, né, desses vídeos a partir de agora é a gente ver o assunto por trás da resolução de cada questão. Então, essa questão aqui é uma questão de raciocínio lógico da condicional. Então, vamos lá. Vamos dar uma lida e a gente começa a se debruçar pelo assunto. Então, vou botar ela aqui em cima. Ela diz o seguinte, ó, sabe-se que a sentença, se a camisa é verde, então a calça é azul ou o sapato não é preto, é falsa. É correto concluir que... Então, veja só. Primeiro, a gente tem que definir se isso daqui é uma premissa simples ou se é uma premissa composta. Para a gente saber se é uma premissa simples, ela deveria ter apenas um verbo, uma ação, certo? Ou uma ação dessa premissa ser uma afirmação ou ela ser uma negação. Então, quando a gente começa pelo se aqui, ó, veja, a gente já tem um se aqui. Então, quando a gente vê esse se, ele já vem de uma condição. Se determinada coisa acontece, então outra coisa vai acontecer. Então, a gente já vê que isso se trata de uma proposição composta, ou seja, ela vai ser formada por duas premissas, seja ela uma afirmação, seja ela uma negação. Então, quando ele diz aqui, ó, se a camisa é verde, veja que esse é um verbo, e ele é um verbo de ligação então a gente pode dizer que a camisa é verde é uma afirmação P, certo? Então, isso é uma premissa simples P. Então, veja, ó, se uma coisa acontece, vai acontecer outra. Qual será a outra coisa? Então, a camisa é azul, ó, identificamos um verbo azul, ou, lembra que esse conectivo ou é a disjunção, certo? Ou uma coisa acontece, ou acontece outra. Então, a gente já vê que dentro de uma premissa, certo? Há duas premissas, ou seja, essa proposição é composta, né? Então, a camisa é azul, a gente vai ter outra premissa simples, porque a gente identificamos um verbo aqui que, certo? Ou já temos aí a conjunção ou. Então, vamos identificar o outro verbo, ou seja, o sapato é preto. Outro verbo de ligação é. Então, quando a gente coloca aqui, ó, o sapato é preto, então a gente pode chamar isso de R. Só que a gente tem, perceba o seguinte aqui, ó, a gente tem um não aqui, correto? Se a gente tem esse não, significa que a gente tem não uma afirmação, mas a gente tem agora uma negação para esse R, correto? Então vamos lá. Como é que a gente vai representar isso em símbolos lógicos? Como a gente tem esse se, então, certo? A gente já sabe que vai ser uma premissa composta, então ela vai ser composta da seguinte forma. A gente vai ter um P, certo? Para representar a camisa é verde. Então, ó, se então a gente representa por esse símbolo setinha. Só que veja, depois do então, a gente tem duas premissas simples, que a calça é azul e que o sapato não é preto. Então, a gente vai abrir um parênteses para isso, por quê? Porque a gente tem uma premissa composta, ou seja, uma premissa simples conclui uma premissa composta. Ou seja, se acontece que a camisa é verde, ou então vai acontecer que a calça é azul ou o sapato não é preto. Então, a gente representa aqui porque, certo? Porque isso aqui é uma afirmação. E esse conectivo ou aqui, a gente vai representar ele com aqui, ó, a condicional a gente representa com a setinha e a disjunção a gente representa, eu vou botar aqui, ó, condicional, certo? Condicional. A gente representa com essa setinha. Aí aqui a disjunção, a gente representa com o Vzinho, tá? A condicional, ela é sempre o se então, certo? Se então. E a disjunção, ela é o nosso ou, sempre o ou, tá? Ok.
Então, se a gente quer substituir um símbolo no lugar de ou, a gente representa por Vzinho aqui em cima. Como a gente tem um não, então a gente representa a negação, certo? Com esse tiozinho, a gente representa como sendo não, tá? Como é não, é preto, a gente representa um tiozinho, certo? Não é preto. E essa premissa aqui, que nesse caso é uma negação, a gente representa ela como sendo o R, que a gente chamou, ou seja, não R. Ok? E ele está dizendo que isso tudo aqui é falso, tá? Ou seja, deixa eu só ajeitar esse R. Ele diz que tudo isso é falso. Então, antes de a gente concluir isso daqui, a gente tem que lembrar o que acontece quando uma premissa, ou aliás, uma proposição composta condicional do tipo se então, ela é falsa. Então a gente tem que lembrar o quê? A gente tem que lembrar da tabela verdade. Então vamos lá. Condicional, vou colocar aqui, ó. Condicional, certo? Tabela. Então a gente tem premissas para essa. Eu vou representar por A e B, certo? Então A, B, e veja que elas são premissas simples. E aqui a gente vai representar por A, então, se então B. Como assim, professor? Vê, a gente tem a premissa simples A, vai concluir a premissa simples B, ou seja, é uma condicional, certo? Então, vamos montar uma tabela para isso, certo? Aqui, ó. E eu vou fazer 4 linhas. Por que 4 linhas? Porque para cada premissa dessa, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, tá? Como assim, ó? A primeira pode ser verdadeira e a segunda verdadeira. Aí a primeira verdadeira também, só que a segunda agora falsa. Agora a terceira verdadeira, ou seja, aliás, terceira verdadeira não, agora só pode ser falsa, tá? A primeira falsa e a segunda pode ser verdadeira. E agora a primeira pode ser falsa e a segunda falsa também, certo? Vamos só estender essa tabela para cá, ó. Agora a gente vai identificar quando ela vai ser verdadeira, se então, ou quando ela vai ser falsa. Quando a gente tem as duas premissas simples verdadeiras, então essa premissa é verdadeira. Quando a gente tem a primeira verdadeira, ou seja, A é verdadeiro e a segunda é falsa, então a gente tem uma premissa, aliás, uma proposição falsa, tá? Proposição composta, condicional, falsa. Quando a gente tem a primeira falsa e a segunda verdadeira, isso daqui também é verdadeiro. Quando a gente tem a primeira falsa e a segunda falsa, também é verdadeiro. Professor, sempre vai ser assim? Sim, isso sempre vai ser assim. Então, conclusão da gente, vamos destacar aqui, ó. Na condicional, ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, isso é condição, sim. Primeira verdadeira, segunda sendo falsa, para a premissa ser falsa. Então, perceba o seguinte, ele disse que essa proposição aqui, ó, isso daqui é falso. O que nos permite concluir? Nos permite concluir que a primeira tem que ser o quê? Verdadeira, ó, primeira verdadeira, e essa segunda aqui tem que ser o quê? Falsa. Além disso, tá? Quando a gente vai dizer que uma proposição composta condicional é falsa, ela é equivalente à seguinte situação. Preste atenção. Vamos lá. Quando a gente tem aqui, ó, A, então B, veja que isso é uma condicional. E a gente quer negar isso daqui, veja que a gente está negando isso daqui. Sabemos que a primeira tem que ser verdadeira, a segunda tem que ser falsa. Isso daqui é equivalente, lógico, aí a gente concluir a primeira, certo? Ou seja, a primeira sendo verdadeira, e a gente vai trocar esse conectivo sim, então, pelo conectivo de conjunção. Qual é o conectivo de conjunção? É o I. Vou até colocar aqui, ó, conjunção. Certo? É o quê? O nosso I. E o nosso I é representado por um chapeuzinho. Então, A, I. Lembra que a segunda tem que ser falsa? A primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, eu negar a condicional é eu concluir que a primeira é verdadeira e que a segunda é falsa. Então, a gente nega não B. Conclusão, ou seja, para a gente negar uma premissa condicional falsa, né? Isso vai ser equivalente a gente ter a primeira verdadeira, ou seja, a gente tem que fazer assim, ó, a primeira verdadeira, ou seja, P verdadeiro, a gente vai trocar o conectivo de sim, então, que é uma flechinha,
por a conjunção e agora a gente vai ter que negar que ou não R, certo? Veja que aqui estava em vermelho, aqui eu coloquei somente em preto. Só que perceba o seguinte, se a gente olhar as respostas, veja, a camisa é verde, a calça é azul, o sapato é preto. Até aqui tudo bem, ó. A primeira tem que ser verdadeira, tem que ser uma afirmação. Ou seja, P não é que a calça é verde, certo? Ok. Se a gente olhar a letra B, também está ok, ó. A camisa é verde. Letra C, camisa não, ó. Tem um não. A gente não pode negar a primeira, então a gente vai eliminar letra C. A camisa não é verde? Vamos eliminar a letra D também. Camisa não é verde? Vamos eliminar também. Só que veja, tanto a letra A quanto a letra B, eles estão dizendo o quê? A camisa é verde, a calça não é azul e o sapato é preto. Ou seja, a gente não tem uma negação de uma proporção composta. A gente não tem a negação de a camisa é verde e não a calça é azul ou o sapato é preto. A gente tem um I para isso. Então a gente tem que negar de encontrar uma equivalência lógica para isso daqui, ó, certo? Calma aí. Essa primeira parte, P, certo? Eu vou até repor ela aqui, ó, P e não vai se alterar, porque ela sim vai ter que ser uma afirmação para a gente negar a segunda. Só que veja, aqui a gente tem um Q ou um R, mas nesse caso aqui a gente tem uma negação para R. Então, quando a gente tem uma negação aqui, ó, de um A ou um B, a gente recai na equivalência de Morgan. Significa dizer o seguinte, significa que a gente pode negar a primeira, ou seja, negar o A, e agora a gente vai trocar o conectivo ou, vai trocar pelo conectivo de conjunção, tá? O I, conjunção I, que é um chapeuzinho. Então a gente nega a B também. Então, a conclusão da gente seria P, I, não que, ou seja, a gente tem aqui, ó, não que ou não R, correto? Então, a gente vai negar a primeira, ou seja, negação de que, vai trocar o ou pelo I, que é a conjunção, só que a gente tem que ter a negação da negação de R, ou seja, negação da negação de R. Então, negação de uma negação é uma afirmação R. Então, basta a gente afirmar R aqui. Eu vou até destacar isso daqui para a gente, certo? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que isso daqui, ó, essa parte aqui, negação de que ou não R, é equivalente a não que. Agora a gente trocou o conectivo ou por I, ou seja, I, R. Ou seja, agora a gente tem P, I, não que, I, R, certo? Ou seja, a gente tem somente de... aliás, a gente tem afirmações P e R e negação a gente tem que. Então, P é o que? Camisa é verde, ok? I, ó, conjunção I, não é que, o que é não que? Calça não é azul. A afirmação a gente tinha calça é azul, a gente troca por calça não é azul. E aqui a gente tinha o que? Sapato não é preto, a gente troca pela afirmação de R, que o sapato é preto, certo? Então, veja que, se a gente olhar a alternativa, de fato, é a letra A, nosso gabarito, certo? A camisa é verde, a calça não é azul e o sapato é preto. Vamos ver a letra B. A camisa é verde, tudo bem. A calça é azul. Não, aqui a gente tem que trocar pela calça não é azul e sim que o sapato é preto. Então, a gente elimina isso daqui. De fato, letra A, nosso gabarito, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.